Essa é uma daquelas histórias que, de tão esquisitas, parecem lendas, embora estejam devidamente registradas em publicações científicas da época. Na França do século XVIII, existia um sujeito que sentia uma fome insaciável, capaz de devorar a mesma quantidade de comida que 15 pessoas, e ainda assim ficou abaixo do peso durante praticamente toda a vida. Tahari nasceu em uma região rural da França, próximo a Lyon, por volta de 1772. A data de nascimento dele não foi registrada e não se sabe se Tahari é o seu verdadeiro nome ou apelido. Quando nasceu, Tahari apresentava tamanho e apetites de acordo com sua idade. Mas ao longo da infância, o menino passou a demonstrar uma fome que assustou aos pais. Por mais que ele fosse alimentado, Tahari estava sempre faminto e pedindo que lhe dessem cada vez maior quantidade de comida. Com apenas 5 anos, o menino era capaz de comer aproximadamente 20 quilos de batata. Os pais de Tahari eram pequenos agricultores e levavam uma vida simples e modesta, mas ainda assim se esforçavam para saciar a fome do filho. Já na adolescência, ele podia comer 1/4 de boi, o equivalente ao seu próprio peso em um único dia. Os pais já não sabiam mais como lidar com aquela situação, pois o que eles produziam não era o suficiente para o Tahari. Eles não tinham condições de arcar com os gastos causados pela alimentação do filho. Nesse ponto, Tahari e a família já estavam passando fome. Ele já estava gerando grande prejuízo aos pais. O adolescente comia demais e estava sempre faminto. Sua boca aberta era capaz de chegar a 10 centímetros e cabiam 12 ovos. Dessa forma, os pais o expulsaram de casa. Sem sua família, sem lar e faminto, Tahari vagou pelas ruas até se juntar a grupos de prostitutas e ladrões com quem ele realizava furtos. Durante um ano, Tahari e o grupo roubavam carteiras, lojas e principalmente comida. E mesmo roubando, Tahari permanecia faminto, o que fazia com que ele revirasse latas de lixo em busca de restos de comida e frutas. Em um dia de extrema fome, Tahari foi para uma praça de Paris e lá começou a comer pedras, pedaços de madeira, areia, literalmente tudo que ele via pela frente. E isso chamou a atenção das pessoas que passavam, que começaram a lhe dar maçãs, bananas. Porém, eles estavam cada vez mais curiosos em testar os limites que Tahari tinha para engolir coisas absurdas. E por mais coisas que lhe dessem para comer, Tahari não se sentia satisfeito. No dia seguinte, ainda com fome, Tahari voltou à mesma praça, na esperança de receber novamente algo que ele pudesse se alimentar. Sua presença chamou a atenção de todos. E foi assim que Tahari se tornou um showman itinerante, apresentando-se em todos os cantos do país como alguém capaz de comer tudo. Nesses eventos, Tahari ingeria cestos repletos de maçãs, objetos como rolhas, talheres, tijolos, relógios e além de animais vivos, como ratos, baratas, pássaros e filhotes de gatos e cachorros. O homem comia vorazmente, tendo uma particular predileção por carne de cobra. Tahari era capaz de engolir qualquer coisa que passasse pela sua boca, e ele tinha uma boca enorme. Essas exibições grotescas eram bastante populares na época, e Tahari viu nelas uma forma de ganhar dinheiro e saciar o seu apetite. E engana-se quem pensa que Tahari era um homem gordo. Ao contrário disso, ele não pesava mais que 50 quilos. Na verdade, de acordo com relatos da época, ele era bastante fraco e tinha uma aparência subnutrida. E apesar de ser um homem alto e magro, a barriga de Tahari tinha uma flacidez incomum, parecendo uma bolsa que só se enchia quando Tahari ficava satisfeito. E quando isso acontecia, a sua barriga se assemelhava como de uma gestante. Quando não comia, a sua pele ficava tão solta que ele poderia puxá-la do abdômen e envolvê-la ao redor da sua cintura. A pele de suas bochechas era enrugada e caída,
e quando esticada, podia segurar uma dúzia de ovos ou maçãs em sua boca. Tahari também exalava um odor horrível. Ele era descrito como um mal cheiroso, ao ponto de não ser suportado sem uma distância de 20 passos. O tal cheiro era ainda mais notado após as suas refeições. O seu corpo era quente ao toque e ele suava muito. O suor era tão intenso que chegava a deixar manchas em suas roupas e ele estava sempre pegajoso com um aspecto imundo. E além disso, ele sofria de diarreia crônica, a qual era descrita como fétida além de qualquer concepção. E apesar da enorme ingestão de alimentos, ele não apresentava vômitos ou sobrepeso. Ele não apresentava sinais de doenças mentais ou comportamentos incomuns. Com todas essas características peculiares e pela capacidade de devorar qualquer coisa, a fama de Tahari logo se espalhou. Todos queriam conhecê-lo e vê-lo em suas apresentações bizarras. Era fácil para Tahari atrair grandes públicos. Cansado de servir de entretenimento, Tahari decidiu se alistar no exército com a intenção de defender a França. E um dos motivos dele se alistar foi que a comida era fornecida sem que ele precisasse comprar e o salário era razoavelmente bom. Já no exército, Tahari percebeu que a porção diária de comida fornecida não era o suficiente para que ele se sentisse satisfeito. Sendo assim, ele passou a pedir comida para os seus colegas de farda. Ele também comia o que sobrava nos outros pratos e desempenhava tarefas para os outros soldados em troca de uma parte das suas refeições. E ainda assim, nada lhe era suficiente. Tahari vivia cansado e faminto. Então, ele foi internado no hospital militar, onde ele passou a receber 4 porções de comida, mas permanecia com fome. No hospital, ele comia restos deixados por outros pacientes e fugia para revirar o lixo. Entrava no quarto do apotecário para comer cataplasmas. Os médicos militares não conseguiam entender o apetite dele. Eles ficaram impressionados com a capacidade que Tahari tinha de se alimentar e faziam testes para avaliar a sua condição. Tahari chegou a receber 4 litros de leite e 15 porções de comida de uma única vez. Após devorar todo o alimento, Tahari entrou em profundo sono e, quando acordou, estava pronto para comer novamente. Foi observado também que a barriga dele ficou tensa e inflada como um balão grande. E após revelar que também era capaz de devorar animais vivos, os médicos passaram a oferecer cobras, lagartos, filhotes de cachorros e todos foram devorados. E ele também engoliu uma enguia inteira sem sequer mastigar. E depois de vários meses como um caso experimental, as autoridades militares começaram a pressionar para que Tahari fosse devolvido ao serviço ativo. Mas o Dr. Corvali queria mantê-lo como um experimento. A condição de Tahari ficou tão conhecida no hospital que acabou chamando a atenção do general Alexandre Burnet. Alexandre e o Dr. Corvali perceberam que as habilidades de Tahari poderiam ser usadas no campo militar. E então, um documento foi colocado dentro de uma caixa de madeira que, por sua vez, foi devorada por Tahari. 2 dias depois, a caixa foi recuperada de seus excrementos, com o documento ainda em condições legíveis. Como sucesso na tentativa, Alexandre Burnet e o Dr. Corvali ficaram maravilhados, e eles tinham um plano que consistia em usar Tahari como mensageiro militar, carregando documentos de forma segura através do território inimigo, sem risco de ser interceptado. Tahari recebeu um carrinho de mão com 14 quilos de pulmões e fígados crus de touro, como recompensa, que ele imediatamente comeu na frente dos generais. Após esta demonstração bem-sucedida, Tahari tornou-se empregado oficial, como espião do exército do Reno. Tahari recebeu a ordem como a sua primeira tarefa de levar uma mensagem para o coronel francês preso pelo exército prussiano. A mensagem foi colocada dentro de uma caixa de madeira e imediatamente Tahari a engoliu. Mas Tahari fedia tanto que isso chamou a atenção dos soldados da Prússia. E além disso, ele não conseguia falar nenhuma palavra em alemão. E assim, ele foi descoberto. O
Os soldados alertaram as autoridades prussianas e ele foi capturado fora de Landau. Uma busca não encontrou nada suspeito na sua pessoa e, apesar de ser chicoteado por soldados prussianos, ele se recusou a trair a sua missão. Ele permaneceu guardando seu segredo literalmente dentro de si. Trazido ao comandante prussiano local, o general Zoegli, ele novamente se recusou a conversar e foi preso. Após 24 horas, Tahari cedeu e explicou o esquema. Tahari foi acorrentado e trancado em um banheiro até que expelisse o que levava dentro do estômago. 30 horas depois de ser engolida, a caixa de madeira surgiu. Tahari foi informado na França que os documentos que ele carregava eram de grande significado militar, mas na realidade era apenas escrito em uma nota perguntando ao coronel para confirmar que a mensagem foi recebida com sucesso. E se assim fosse, que devolvesse uma resposta de qualquer informação que fosse potencialmente útil sobre os movimentos das tropas prussianas. Zoegli ficou revoltado quando percebeu que os documentos de inteligência militar vital que Tahari dizia estar carregando eram apenas uma mensagem falsa de Alexandre Beauharnais. Tahari então levou uma bela surra e passou por muitos maltratos. E vendo que o rapaz era apenas um pobre coitado usado pelas forças militares e reconhecendo a sua inutilidade, o general Zoegli cedeu e o liberou perto das linhas francesas. Tahari ficou traumatizado com a experiência e não queria mais servir de espião. Mas os militares também não tinham a menor intenção de continuar o tratando da mesma forma, já que ele tinha se tornado uma grande decepção, tendo falhado em sua primeira missão. O exército francês não estava com muita paciência para Tahari. E após esse incidente, Tahari estava desesperado para evitar o serviço militar e voltou para o hospital, dizendo a Percy que tentaria qualquer possível cura para que seu apetite fosse controlado. Ele não queria mais continuar levando a vida que levava, ele só desejava ser uma pessoa comum. Os médicos militares tentaram satisfazê-lo de todas as formas, mas a medicina da época não tinha muitos recursos e era limitada comparado ao desafio que era a condição do rapaz. E assim foram realizados tratamentos com vinagres de vinho, pílulas de tabaco, quantidades enormes de ovos cozidos, altas doses de café, mas nada que fosse feito conseguiu suprir seu apetite. Tahari continuava com fome e começou a gerar grande prejuízo ao hospital. Os esforços para mantê-lo em qualquer tipo de dieta controlada falharam. Ele fugia do hospital para procurar restos de açougues e lutar contra cães que buscavam comida no lixo. E ele também foi pego várias vezes tentando comer corpos que estavam no hospital. E até bolsas de sangue ele foi visto roubando. As enfermeiras já não queriam cuidar de Tahari e não entravam no seu leito por medo. E depois de algum tempo, uma criança de 14 meses de idade desapareceu do hospital. E Tahari foi imediatamente considerado o primeiro suspeito, já que ele já tinha apresentado a prática de consumir esse tipo de carne. E dessa maneira, já não era mais possível mantê-lo ali. Mais uma vez em situação de rua, Tahari retornou ao que ele fazia antes, espetáculos em que ele comia o que dessem, por mais bizarro que fosse. 4 anos depois, no hospital de Versalhes, Tahari foi internado. Ele dizia que tinha engolido talheres de ouro e acreditava que o objeto ainda estava dentro de si e isso lhe fazia mal. Tahari, agora acamado e fraco, na verdade estava com uma forte pneumonia. Um mês depois, Tahari, aos 26 anos, começou a sofrer de diarreia exaustiva contínua. O corpo de Tahari apodreceu rapidamente e nenhum médico queria tocá-lo, e a possibilidade de encontrarem um garfo de ouro atiçou a curiosidade deles. E ao abrirem o comilão, encontraram todos os órgãos cobertos de pus, e muitos eram bem maiores do que o normal, especialmente o seu estômago, que mal cabia dentro do corpo. Sua garganta era extremamente larga e sua mandíbula era capaz de abrir em níveis anormais, o que explicava bem como ele conseguia engolir coisas inteiras com tanta facilidade. Porém, o garfo não foi localizado. Num
nunca foram determinadas as causas do apetite voraz de Tahari, e nem que mecanismos corporais ele possuía para não engordar. Ele não tinha nenhuma condição psiquiátrica como compulsão alimentar, mas sim um problema físico que de fato o levava a sentir fome o tempo todo.